Já estamos de volta para conversar sobre tudo sobre os refrigerantes e dessa vez com o gastroenterologista Fabiliano Rodrigues. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos explicar já para a população o que é essa gastrite, o que significa a gastrite? A gastrite é um distúrbio do aparelho digestivo, basicamente relacionado com o estômago, né? Entretanto, a função do estômago, ela se reflete em todo o aparelho digestivo, por isso que a gente refere ao aparelho digestivo. Mas é uma inflamação no estômago que provoca uma série de alterações, tanto digestivas quanto alguns sintomas. E normalmente quando a gente ouve falar de inflamação, não sei no estômago, mas em outras partes do corpo, a gente passa uma pomadinha anti-inflamatória e resolve. Com a gastrite é mais ou menos assim ou o processo é mais complicado? Muito mais complicado, porque diferentemente de alguns outros tipos de inflamação, essa inflamação tem causas e tem evolução diferente. Então o tratamento ele tem que ser diferenciado também. E o refrigerante, ele causa gastrite? Sim, todos os refrigerantes eles têm uma relação causal bem definida com as doenças pépticas, não somente com gastrite. E quando a gente fala doença péptica, a gente está se referindo à gastrite, à dispepsia, conhecida também como dispepsia, ao refluxo, à duodenite, às cólicas intestinais, etc. e tal. Qual seria a diferença da gastrite para o refluxo? O refluxo ele pode ser uma doença ou não. Na grande maioria das vezes, o refluxo está relacionado somente com um excesso, vamos dizer assim, uma dieta pouco adequada ou desequilibrada. Mas a gastrite não. A gastrite é uma doença, ela precisa ser tratada, embora o tratamento seja diferenciado, direcionado de acordo com a causa da gastrite. Então esse refluxo ele pode ser temporário? Pode ser que eu tenha hoje e amanhã não tenha, ou... O refluxo tem uma diferença. Refluxo pode ser doença ou pode ser fisiológico. Em sendo o refluxo fisiológico, ele não merece tratamento e não se beneficia de nenhum tratamento porque ele é fisiológico. Não causa nenhuma consequência para o indivíduo e tudo mais. Entretanto, quando o refluxo produz algum sintoma ou alguma consequência, como por exemplo, alteração do sono, dor, anemia crônica, entendeu? Alguns outros sintomas ou sinais, ele está caracterizando uma doença e, portanto, ele merece um tratamento específico. No caso da criança, esse refluxo é diferente, porque a gente ouve muito dizer quando é recém-nascido, de que se não arrotar direito tem o refluxo. Seria a mesma coisa ou a gente utiliza esse termo de forma errada? Não, há uma confusão de compreensão com relação a isso. Na realidade, o refluxo, ele em sendo fisiológico, na criança, ele tem uma tendência a se mostrar com mais facilidade. Isso ocorre porque o esôfago da criança é muito pequenininho e em tendo o refluxo fisiológico, o material refluído chega à boca com muito mais facilidade. E, portanto, ele vai se demonstrar na forma de golfada, ou regurgitação, ou golfo, como o povo conhece. Entretanto, esse mesmo episódio está acontecendo também nos adultos a todo momento. E isso não pode ser rotulado como uma doença, a não ser que tenha as características de doença propriamente ditas. Quais seriam essas características? Quando que eu sei diferenciar se isso é uma doença ou não? Tem como saber em casa? Sim, a pessoa, normalmente o próprio paciente já reclama dos sintomas e de alguns sinais, como por exemplo, ele acorda de noite com a sensação de que está sufocado, né? Está dormindo, dorme muito bem, isso está relacionado muito com as crianças maiores e mais de peso mais aumentado. Outra queixa muito comum em crianças maiores também é a dificuldade de rendimento na escola, outras dificuldades de concentração, outras crianças têm anemia crônica, outras têm irritabilidade, outras têm dificuldade de ganho de peso. Então, há uma diversidade de sintomas e sinais que caracterizam o refluxo como sendo uma doença e não como um evento fisiológico. Interessante que essas características, elas são até, não diria que leves, mas às vezes a gente pode confundir com outras coisas, né? Porque, por exemplo, ai mãe, não tô indo muito bem na escola, e ai não, mas esse menino não tá estudando direito. Então, se não for dada a devida atenção, pode realmente ser uma doença que a gente não tá... Exatamente, é porque o refluxo ele tem várias formas de apresentação. Existe o refluxo chamado refluxo oculto e existe o refluxo atípico.
são algumas formas de manifestação do refluxo e que serão detectadas de acordo com a investigação a qual for submetido o paciente. Doutor, uma pessoa pode morrer de refluxo? Não. Ele pode ter consequências graves do refluxo que podem intercorrer e evoluir para o óbito. Mas isso é uma possibilidade muito pequena e a evolução geralmente é muito longa. Tem uma telespectadora que mandou uma mensagem pra gente perguntando, dizendo que ela toma um remédio e ela é praticamente viciada nesse remédio por causa do refluxo. Então, todas as vezes que ela se sente mal para dormir, ela toma esse remédio. E perguntou se isso tem algum malefício e se daqui a um tempo, porque a preocupação dela é que daqui a algum tempo o remédio não faça mais o efeito que deveria, porque ela toma já constantemente. E qual seria a solução para o caso dela? A solução é corrigir, né? Está havendo um erro aí. Ela está querendo mascarar o refluxo pelo remédio para dormir. Então, tá errado, tem que procurar o tratamento para o refluxo, que pode ser que ela não consiga dormir por causa do refluxo. E em tratando o refluxo, melhorando do refluxo, ela terá uma melhora no sono. E esse refluxo precisa ser tratado constantemente. A gente tem uma rotina de tratamento ou uma sessão de tratamento basta? Não, o refluxo ele é um tratamento, ele é uma doença que gera necessidade de tratamento crônico. E a gente pode dividir o tratamento na fase imediata e na fase tardia. A fase imediata é a fase de controle do processo inflamatório, que demanda algum tempo, que é variável de pessoa para pessoa, mas nunca é menos do que um mês. E o tratamento na segunda fase, a fase de manutenção, ele será orientado tanto com medicamentos, quando já existe alguma sequela do esôfago, quanto com orientações comportamentais e dietéticas também. Entendeu? No caso da gastrite, que já é uma situação mais avançada, de que forma que a gente trata? Gastrite também, só que o tratamento diferenciado da gastrite com relação ao refluxo é porque ela vai exigir uma alteração do pH do estômago bem mais intensa. E os medicamentos eles têm que ser voltados para isso. Então, o tratamento medicamentoso na gastrite, além do tratamento dietético e comportamental também, são imperativos. E a gastrite, diferentemente do refluxo, pouca sequela provoca. Ela pode evoluir para algumas manifestações de gravidade, como, por exemplo, sangramento e tudo mais. Entretanto, o tratamento iniciado numa fase precoce, ele tem tendência à cura total. Existem sucos que também podem ser causadores dessa gastrite ou facilitadores disso? Facilitadores é o termo mais correto. Em tudo que se refere à alimentação com relação a doenças pépticas, o termo correto é facilitador desse distúrbio do estômago e do esôfago também. Então, todas essas bebidas industrializadas, sem exceção, pelo fato de ser industrializado, ele sofre algum processo de modificação do pH. E em sofrendo essa modificação do pH, necessariamente alterará a função secretória do estômago. E normalmente a função secretória não é reduzida, não é alterada para menos, ela é modificada para mais. Impede de haver a proteção da mucosa gástrica, da parede gástrica, pelo muco gástrico que normalmente é produzido para fazer essa função. Então, as bebidas com pH muito ácido, elas têm essa propriedade de impedir a proteção da mucosa gástrica e, por isso, o ácido agride diretamente a mucosa gástrica. Diante disso, a pessoa que sofre disso ou que tem certa disposição para isso, está proibida de beber refrigerante ou esse tipo de suco, tipo de bebida? A proibição é uma coisa voluntária, né? Ninguém proíbe ninguém de ingerir alimento nenhum. Mas a pessoa tem que se conscientizar de que em ingerindo qualquer tipo de bebida dessa classificação, tanto faz ser os refrigerantes quanto as bebidas que não são refrigerantes, mas sendo industrializadas, elas interferirão na função gástrica e, portanto, facilitarão, vamos dizer assim, o desenvolvimento ou a recrudescência, o retorno da patologia quando se trata de gastrite, duodenite e refluxo. Então, há que se conscientizar que a ingestão facilitará o retorno da patologia ou facilitará o desenvolvimento dela. No caso, quando a pessoa precisa desse diagnóstico e quer uma opinião mais formada sobre isso de um especialista, é o gastroenterologista. Sim, o gastroenterologista ele vai
fazer a avaliação clínica do paciente e, dependendo da situação, da condição, da necessidade do quadro do indivíduo, do paciente, ele será submetido ao exame específico, que pode ser a endoscopia também, mas tem vários outros exames com os quais o profissional pode contar. E o tratamento de casa? Existe um tratamento específico para ser feito em casa ou atitudes que eu deva, além de não consumir e de ter consciência de que essas coisas estão predispondo a esse tipo de situação? Existe muita coisa que a gente pode fazer. O principal que a gente tem que entender é que nós precisamos corrigir o erro que está provocando aquela alteração, que está contribuindo com aquela alteração. Então, se nós temos hábito de ingerir muitos refrigerantes, bebidas industrializadas, nós precisamos controlar isso. E no caso das cólicas, acredito que massagens também sejam bastante ajudadoras, né, na situação. A cólica, ela, se relacionado com as bebidas industrializadas, a cólica está relacionada com a composição da bebida, porque há uma composição facilitadora da motilidade intestinal e algumas pessoas são super sensíveis a esses componentes e por isso pode desenvolver cólica. E muitas vezes a cólica é bastante intensa e somente a massagem não vai ajudar, não vai resolver, mas um tratamento medicamentoso costuma controlar. Gostaria de agradecer a sua presença, doutor. Muito obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas, as dúvidas do público. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já.